Boa noite. Na aula de hoje, nós faremos uma introdução dos conteúdos referente aos módulos 1, 2, 3 e 4 do conteúdo do CEDERJ. Meu nome é professor Esther Farias da Rocha. E vou dar aula de revisão e suporte na disciplina Biologia Molecular. Bons estudos para a gente. Se houver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo pelo e-mail. Biologia molecular, definição. A biologia molecular com uma evolução da biologia celular e da genética, impulsionada por avanços tecnológicos e pela crescente necessidade de compreender os mecanismos da vida em detalhes moleculares. O desenvolvimento de técnicas como a reação de cadeia de polimerase, PCR, e o sequenciamento de DNA revolucionaram o campo, abrindo portas para análise mais precisa e detalhada. A biologia molecular tem um impacto significativo em diversas áreas da ciência e da tecnologia, como, por exemplo, medicina, diagnóstico de doenças genéticas, desenvolvimento de terapias personalizadas, criação de novos medicamentos e vacinas. Biotecnologia, criação de organismos geneticamente modificados para a produção de alimentos, medicamentos e outros produtos. Agricultura, desenvolvimento de plantas mais resistentes e pragas e resistentes a pragas e doenças com maior valor nutricional. Ciência forense, identificação de indivíduos e investigação criminal, testes de paternidade. Pilares da biologia molecular. DNA, o famoso código da vida. O DNA armazena as informações genéticas que ditam a característica de cada ser vivo. A biologia molecular desvenda sua estrutura, como ele se replica e como as informações são acessadas para a produção de proteínas. O nosso DNA é um livro. Eu costumo sempre falar isso para os meus alunos. É uma analogia que eu gosto de dar aula com analogias. O nosso DNA é como se fosse um livro, um manual de instrução. Imagine que você comprou um móvel e ele veio todo desmontado. Todo móvel, normalmente, vem um manual de instrução para você saber onde coloca cada parafuso, coloca cada porta, cada, 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 cada porta, cada porca e cada suporte. Onde coloca o pé, onde coloca a base, onde coloca a coluna de sustentação do móvel. Então, tem uma informação dentro da sua célula que indica cada característica sua. Qual a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, se você vai ser, se você tem a tendência de ter mais pelo, se você tem a tendência de ter menos pelo, se você tem a tendência de desenvolver alguma doença, tudo está escrito dentro do código genético, dentro do nosso DNA. O RNA é um mensageiro essencial. O RNA carrega as informações de DNA para os ribossomos, onde as proteínas são sintetizadas. A biologia molecular explora os diferentes tipos de RNA e suas funções na expressão gênica. Proteínas. As máquinas moleculares da vida, as proteínas desempenham papéis cruciais em diversas funções biológicas. A biologia molecular investiga sua estrutura, como são produzidas e como suas interações influenciam nos processos celulares. As proteínas são interessantes porque é como se cada proteína fosse um tijolo para construir uma casa. E essa casa é o nosso DNA. Cada parte do nosso DNA é formada por proteínas, cada proteína é formada por aminoácidos, bases nitrogenadas, açúcares, e cada uma dessas moléculas tem a capacidade de armazenar informação. Conforme o ser vivo vai evoluindo, ele vai adquirindo evoluções, ou seja, ele vai adquirindo passos, e cada passo gera uma informação. Cada passo gera uma informação que, se for benéfica ou não, vai ser guardada, para que nas próximas gerações, aquele indivíduo, se ele crescer, se desenvolver e se reproduzir, as próximas gerações, tanto de filhos ou como células que se reproduzem,
guarda informações que foram adquiridas a partir do processo evolutivo. Técnicas de biologia molecular. Existem várias estratégias que nós usamos, os pesquisadores, os analistas, para aplicar a teoria à prática. Ou seja, eles usam a biologia molecular para gerar algum resultado prático que vai facilitar a nossa vida. A biologia molecular se beneficia de uma variedade de técnicas sofisticadas. PCR, reação em cadeia de polimerase, que permite amplificar trechos específicos de DNA para análise. É uma cadeia, é como se fosse um aparelho com vários compartimentos, onde são impregnados cada compartimento com um gel de agarose, e esse gel ele tem a função de dividir cada base nitrogenada para copiar aquela base, e essa base vai aumentar, vamos dizer assim, a quantidade de nucleotídeos que foram inseridos ali. Então, por exemplo, se uma pessoa sofreu um abuso, uma mulher sofreu um abuso, e eles querem identificar quem é o abusador, vai ser coletado das partes íntimas daquela mulher, o material genético do abusador, e vai ser feito um PCR. Esse PCR vai aumentar a quantidade de células que foram encontradas ali para facilitar a identificação daquele agressor e conseguir ser mais preciso no processo de punição. Sequenciamento de DNA. Determinação de ordem de nucleotídeos em uma molécula de DNA. Isso é muito interessante porque 50% do nosso material genético vem do nosso pai e 50% vem da nossa mãe. Então, se você colocar esse material genético sequenciado em bandas, você vai ver que um indivíduo, você tem que colocar uma amostra do pai, uma amostra da mãe e uma amostra do filho. E você vai ver que metade do material genético extraído do filho é parecido com metade da mãe, do material genético da mãe, e é parecido com metade do material genético do pai. Essas bandas, durante o sequenciamento, formam desenhos, e você consegue exatamente ver quem é o pai e quem é a mãe daquela pessoa, porque é muito parecido. Clonagem, inserção de um gene de interesse de um vetor para a produção de proteínas recombinantes. Isso é muito comum para biotecnologia hoje. A aplicação à espécie humana não é autorizado na maioria dos países, mas é necessário, por exemplo, você fazer um clone de um determinado animal que desenvolveu uma característica que é benéfica para o ser humano. É autorizado fazer um clone de um determinado vegetal que desenvolveu uma característica que é benéfica para o ser humano, porque você aumenta a quantidade de indivíduos e também aumenta o benefício para o ser humano. Grosso modo é isso. Microscopia de fluorescência, visualização de moléculas, estruturas celulares marcadas por... Essa parte é muito interessante. Por quê? Porque você vai colocar vários fluorocromos, são corantes que têm uma capacidade de se aderir a algumas partes do material genético. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma imagem que vai representar isso. Cada parte do material genético, por exemplo, nós temos um mapa cromossômico. Esse mapa cromossômico, ele na verdade identifica o tamanho de cada um dos cromossomos. Vou mostrar para vocês aqui uma imagem que é livre, né, da internet, e vocês vão conseguir entender o que eu estou querendo dizer. Só um momento. Esse mapa cromossômico que eu vou representar vocês, que eu vou apresentar para vocês, ele... Espera aí. Continuar na chamada. Ele, na verdade, ele foi feito... Deixa eu ver se eu consigo. Ah, consegui. Espera aí que eu vou compartilhar.
Olha só que interessante. Isso aqui é um esquema do genoma do trissomia 21. Cada tracinho aqui é chamado de banda, tá vendo? Cada tracinho desse aqui é chamado de banda. Nós, seres humanos, temos 23 cromossomos. Porém, quando uma pessoa tem uma disjunção cromossomial, ou seja, quando a célula sofre uma mutação no processo de duplicação do material genético, pode acontecer uma coisa como essa aqui. Ao invés do cromossomo 21, que está destacado, ter dois cromossomos, ele é triplicado. E quando esse cromossomo é triplicado, há uma alteração na função desse cromossomo. Pode acontecer também de acontecer uma disjunção. O que, que é isso? Aqui tem um cromossomo 10, esse bracinho direito do cromossomo 10 vai parar no cromossomo 8. E esse bracinho do cromossomo 8 pode parar no cromossomo 16. Essa disjunção causa mutações que podem prejudicar a saúde do indivíduo que sofre essa mutação. Aí você vai perguntar assim, Esther, mas por que que isso acontece? Essas mutações são aleatórias, tá? Podem ser influenciadas pelo estilo de vida do indivíduo, podem ser influenciadas por algum vício, podem ser influenciadas por por um vírus, podem ser influenciadas por um erro genético mesmo que já nasce com a pessoa para acontecer várias vezes aquele erro, tá? Como eu falei para vocês, cada uma dessas bandas representa o material genético que cada um tem. Olha só, cada tracinho desse aqui representa um gene. Essas duas fileiras aqui representam um cromossomo. Cada tracinho que a gente identifica aqui é um gene. Cada gene codifica uma parte do nosso corpo. Tem um gene que codifica a cor do nosso olho, tem um gene que codifica a cor do nosso cabelo, tem um gene que codifica o formato dos nossos olhos, tem um gene que codifica o formato da nossa boca, o tamanho do nosso corpo, se a gente tem tendência a engordar ou não, se a gente tem tendência a crescer ou não, se a gente tem tendência a ter imunidade prejudicada por alguma alteração genética ou não, tá? Cada banda dessa aqui representa o conjunto de informações que nós somos. Vou voltar aqui. Tá. Então, vocês viram aquela imagem? Quando você coloca um corante, você consegue identificar um gene específico que foi alterado. Então, por exemplo, se acontece o que eu expliquei para você, uma disjunção, você consegue identificar qual cromossomo sofreu essa disjunção. Eu vou tentar achar aqui. Achei, olha só. Eu fiz estágio no INCA, então a gente fazia experimentos identificando se ocorreram alterações na reprodução, na divisão celular. Então, por meio de coloração de contraste ou fitocromos, você consegue identificar a cor de cada um dos genes, dos cromossomos, e de cada gene que foi. Eu vou tentar pegar uma imagem bonita para vocês verem, né? Porque, como é um vídeo, vocês precisam ver uma coisa mais clara. Espera aí que eu já vou abrir. Essa imagem aqui não está muito clara para passar no vídeo. Ah, essa aqui tá. Deixa eu tentar dar um zoom nela, porque facilita na hora de vocês verem.
Isso aqui é mais ou menos o que eu fazia que eu já fiz esse experimento lá. Vou mostrar para vocês. É bem bonito. Olha só. Cada cromossomo, ele tem um peso molecular. Então, de acordo com o peso molecular, ele pode reagir com um determinado fitocromo. Vocês veem que aqui, ó, essa parte rosinha, ela é um cromossomo, e essa outra parte rosinha que está no meio é um outro cromossomo. Só que esse cromossomo se dividiu ao meio. Se dividiu ao meio, dividiu em quatro, na verdade. Tem, ele está misturado com um cromossomo aqui, está misturado um cromossomo aqui no meio e está misturado com outro pedacinho de cromossomo aqui. A mesma coisa aconteceu com esse verde fluorescente. Tem dois cromossomos verdes aqui, tem um cromossomo verde aqui embaixo que está misturado com um azul e tem um outro cromossomo verde aqui do lado, mas tem outro pedacinho aqui. Então, um cromossomo ele pode se partir em vários pedaços e a partir dessa coloração a gente consegue identificar para onde ele foi. A gente sabe que nós temos 23 cromossomos de origem paterna e 23 cromossomos de origem materna. Só que depois do processo de reprodução celular, esses cromossomos podem fazer permutas. Essas permutas podem formar um crossing over, né? Que é um pedacinho de um cromossomo que se liga a outro, formando um quiasma, ou então pode haver uma disjunção, um braço se desloca do cromossomo, sei lá, 10, que vai para o cromossomo 8, e esse cromossomo 8 que não pode ficar com dois braços, né? O braço do 8 e um braço do 10, e esse outro braço 10 desse outro braço do 8 pode voltar para o 10. Ou pode se ligar a outro cromossomo. É o que acontece com a trissomia do 21 que eu falei para vocês, que algum cromossomo se duplicou erradamente, ao invés de se formar 2, formaram 3. Então, são 3 cromossomos emparelhados no cromossomo 21. Isso é descoberto por meio da coloração. Tá. Continuando aqui. Natureza química do material genético. O material genético, também conhecido como ácido nucleico, é uma molécula que carrega as informações hereditárias de todos os seres vivos e de muitos vírus. Essa informação é essencial para o desenvolvimento funcional e reprodução dos organismos. Existem dois principais ácidos nucleicos: ácido desoxirribonucleico, DNA, e ácido ribonucleico, RNA. Essa questão de vírus ser vivo ou não é muito polêmica, eu não vou entrar nesse mérito, não. Porque, pelas últimas pesquisas que eu fiz, a maioria dos cientistas atualmente, em 2025, fala que o vírus é um ser é, com vida alternativa. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Ele só é vivo quando está dentro de um corpo humano. Um corpo humano, não. Ele só é vivo quando está dentro de um ser vivo. Porque o vírus ele é tão pequeno que ele pode entrar numa bactéria, ele pode entrar num fungo, ele pode entrar numa célula vegetal, e todo mundo sabe que ele pode entrar numa célula animal, ele pode entrar no protozoário. Então, ele usa o maquinário celular do outro ser vivo para se reproduzir. Por quê? Porque assim ele não gasta energia com o metabolismo, mantendo o metabolismo quando ele não tem a fonte de alimento primária. Então, esse ser vivo, esse vírus, ele é um ser com vida alternativa, tá? Ele só é vivo quando está dentro de um ser vivo, mas quando ele está no meio ambiente, ele é inerte. Por isso que há uma polêmica se ele é ser vivo, ele pode ser considerado como ser vivo ou não. Não vou entrar nesse mérito. Uma coisa que é importante também é que todas as células do nosso corpo possuem o mesmo DNA. A diferença é que cada célula se especializou para realizar uma determinada função. Mas se você pegar o material genético da célula do seu olho
Não. Se você pegar o material genético da célula da sua pele e pegar o material genético da célula do seu linfócito, o material genético é o mesmo. Eu não falei do olho porque o nosso olho são células anucleadas, tá? Existe um material genético, sim, mas não tem núcleo. Para se tornar transparente e a gente conseguir ver. Existem, depois eu vou falar para vocês o grupo de células que não tem núcleo, tá? Que são os olhos, as hemácias. Tá bom. Natureza química do material genético. DNA, ácido desoxirribonucleico. O DNA é uma molécula de fita dupla em forma de hélice que consiste em duas cadeias de nucleotídeos. Cada nucleotídeo é composto por um açúcar, desoxirribose, um grupo fosfato, uma base nitrogenada, adenina, timina, guanina e citosina. Guarda essas informações aqui, ó. Adenina, timina, guanina e citosina. As duas fitas de DNA são mantidas juntas por ligação de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. A se liga a T e G se liga a C. A sequência específica dessa base ao longo da molécula de DNA constitui o código genético que contém as instruções para a construção e funcionamento de organismo. Aqui, ó. O nosso DNA, ele é como se fosse uma escada. Quem já foi no prédio do CCS da UFRJ sabe que na entrada que vai dar para o hospital tem uma escada que é muito parecida com o DNA. Toda vez que eu olho aquela escada, eu lembro do DNA. Não sei se eles fizeram ela desse jeito de propósito ou se foi alguma coisa aleatória. Então, existe uma base, aqui, ó. C se liga com G, T se liga com A, C se liga com G e A se liga com T. Há uma alternância, mas o G não se liga com T e o T não se liga com C, tá? Ele sempre liga com a base correspondente. Então, existe duas fitas. Então, o DNA, ele é uma fita semiconservativa. Ou seja, quando ocorre um erro numa fita, a outra fita serve como base para esse erro ser consertado. Natureza química do material genético, RNA, ácido ribonucleico. O RNA é uma molécula de fita simples que desempenha diversos papéis na expressão da informação gênica contida no DNA. Existem diferentes tipos de RNA, cada um com uma função específica. RNA mensageiro carrega informações de DNA para os ribossomos, onde as proteínas são sintetizadas. RNA ribossômico reforma os ribossomos, estruturas celulares responsáveis por síntese de proteínas. RNA transportador transporta os aminoácidos para os ribossomos durante a síntese de proteínas. Ele transporta o nosso núcleo da nossa célula tem poros. Esse RNA ele pode entrar ou sair pelo poro, porque ele é uma molécula bem pequena. Ó, natureza química do material genético, RNA. Essa fita aqui, deixa eu tentar aumentar um pouco para ficar mais fácil para vocês verem. Ó, RNA é uma fita simples, DNA é uma fita dupla. Só que a principal diferença é que o RNA ele tem uma base nitrogenada diferente do DNA. O RNA tem adenina, guanina, citosina e uracila. O DNA tem adenina, guanina, citosina e timina, tá? Então, o U, que é a uracila, se liga a A, que é a adenina. E o G, que é a guanina, se liga a C, que é a citosina. Diferenças entre DNA e RNA. RNA é uma molécula de fita simples, diferente do DNA, como a gente viu na imagem. Assim como o DNA, o RNA também é composto por nucleotídeos, mas o açúcar presente é a ribose, em vez de timina. Há uma base uracila.
Existem diferentes tipos de RNA, cada um com funções específicas na expressão do gene. A gente já falou sobre isso. O DNA é encontrado no núcleo da célula, enquanto o RNA pode ser encontrado tanto no núcleo quanto no citoplasma. O DNA é responsável por transmitir as informações genéticas de geração em geração, enquanto o RNA desempenha papéis importantes na produção de proteínas e outras funções celulares. Aqui estão as diferenças do material e eu vou colocar para vocês o link dos sites que eu mostrei para vocês, das imagens que eu acredito que seja de grande importância para a aula de hoje, tá? Agradeço por quem assistiu e desejo bons estudos e até a próxima aula. Muito obrigada.